Olá, tudo bom? Estamos aqui com um convidado muito especial no Pode Falar de hoje para podermos tratar de um assunto para lá de bacana, que é o Carnaval da Baixada Santista. Nós vamos falar muito aí da história do samba, do Carnaval Santista, com uma pessoa para lá de especial, uma pessoa maravilhosa que eu tive a honra de conhecer e trabalhar junto, que hoje é embaixador do samba, não é para qualquer um não, é embaixador do samba. Tem uma história aí riquíssima dentro do carnaval aqui, tanto da Baixada Santista quanto do carnaval brasileiro, né? E com vocês, o nosso querido professor e embaixador do samba, Jadir Muniz. Queria dar meu cordial boa noite a todos vocês aí. Boa noite, Marquinho. Quero agradecer a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Tivemos a felicidade de trabalhar juntos, né, como professor na Prefeitura Municipal de São Vicente, né, onde criamos um vínculo aí de amizade grande. E eu fico muito feliz por estar aqui, né, e batendo esse papo aqui gostoso com você. Muito bem. Bom, antes de mais nada, gostaria aí de dar o meu forte abraço ao Rafa Moura, que hoje não pôde estar presente, está com uma lombalgia aí, tá um pouquinho abatido, mas logo logo já está recuperado e estará conosco aqui numa próxima. Mestre, você tem aí eu chamo ele de mestre porque eu aprendi muito com ele, né, na área da educação física. É uma pessoa aí que tem um gabarito enorme, né? E eu gostaria, mestre, que você aí colocasse o seu currículo para as pessoas conhecerem aí um pouquinho do seu profissionalismo e do que o senhor faz. Bom, lado profissional, né? Então vamos lá. Bom, eu sou formado em Educação Física pela FEPS, né? E tenho a pós-graduação aí, a especialização em Atividade Física e Qualidade de Vida no Envelhecimento, né? A gente teve a oportunidade aí de trabalhar muito em academias, em Santos, aí com vários tipos de atividades, e minha escola maior foi trabalhando com a Ala Sherman, né? O pessoal aí que é do tempo aí da TV Mulher, da Globo, deve ter ouvido falar da grande empresária e ginasta Ala Sherman. Então tive a oportunidade de trabalhar com ela na TV Globo e também na TV Manchete. Eu fui professor e coordenador do Spa Jequitimar Hotel, a qual ela era sócia e empresária, e tive a oportunidade de trabalhar nas academias em São Paulo dela. Com isso a gente ganhou um aprendizado incrível, né, experiência com tantos profissionais, né, trabalhando com tantos artistas, né, e com isso a gente foi crescendo profissionalmente. Posteriormente a gente teve a felicidade de ingressar num concurso público aí da Prefeitura Municipal de São Vicente, na Secretaria de Educação, se tornando professor da escola na época, Duque de Caxias. Mas a gente tinha uma experiência muito grande, né, na época chamava de fitness, né, trabalhava com esporte, com a qualidade de vida, e eu logo fui convidado para trabalhar no esporte, com isso já desenvolvendo várias atividades dentro de São Vicente, ginástica nos bairros, para meia idade, ali, ginástica na praia, projeto de caminhada monitorizada, e tivemos outros projetos aí, Encontro Municipal de Atletismo, tivemos o Velô, isso com outros professores que compartilhavam a mesma ideia, e a gente desenvolveu vários projetos lá muito interessantes. Mas com o tempo a gente, aí já em 1993, São Vicente instalou o primeiro centro de convivência para a melhor idade, na época se chamava terceira idade, e eu pude assim iniciar o meu trabalho com a terceira idade, ou seja, no primeiro centro de convivência, assim, de forma oficial, se foi o primeiro professor a trabalhar com a melhor idade, na época a terceira idade, né? Então só tinha duas atividades, era o Tai Chi Chuan e ginástica para a melhor idade. E aí a gente foi continuando esse trabalho, já em 1997 surgiu Jogos Regionais do Idoso, uma promoção do Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo, aí, através da primeira-dama, para que pudesse ser desenvolvidas atividades, né, amparadas pela prefeitura, voltadas para a melhor idade, os esportes, né? Então, através dessa competição, surgiram várias modalidades e eu tive o privilégio de
ser o primeiro chefe da delegação e montar as equipes de São Vicente em 1997. Com isso, a gente acabou caindo de paraquedas na dança, eu já gostava muito de dança, né? E acabei me transformando no coreógrafo da cidade de São Vicente. Isso aí durou 22 anos. Né? Então, a gente montando aí a coreografia de São Vicente, a gente se tornou 13 vezes campeão regional de coreografia. Indo para o estadual, a gente se tornou 12 vezes campeão estadual de coreografia. O grupo de dança da melhor idade de São Vicente, né, em seus quase 20 anos, a gente tem mais de 50 festivais de dança, né, no currículo como primeiro colocado, né, várias participações no maior festival de dança do mundo, que é o Festival de Dança de Joinville. A gente teve até a oportunidade de lançar esse livro, né, que fala 10 anos em busca da eternidade. Então, quando o grupo fez 10 anos contando a sua história, que na época a gente chegou a ganhar quase 7 vezes seguidos, né, o título de coreografia, e sendo uma referência em todo o estado, até mesmo do Brasil, né. Com isso a gente foi evoluindo, trabalhando cada vez mais com a terceira idade, aí ainda trabalhando com ritmos na academia, né, e a gente foi desenvolvendo esse trabalho até hoje, mesmo já com idade de se aposentar, a gente continua desenvolvendo essas atividades, né, com a melhor idade. Inclusive, eu tenho uma medalha de honra ao mérito esportivo por São Vicente, né, fora outros certificados e títulos, né, da Prefeitura Municipal pelo trabalho voltado com a terceira idade. Que legal, né? Aí você vê que o homem tem currículo, tem história, né? E história tanto dentro da educação física, com a terceira idade, com coreografia, né? Onde ele disse que foi, né, tem aí vários títulos, tive a oportunidade de estar presente em alguns deles, né? E é assim, ele tem uma vasta história aí, e nós vamos destrinchar um pouquinho mais depois sobre a terceira idade, aproveitando um abraço a todo o grupo da terceira idade de São Vicente, ao qual eu tive o imenso prazer de poder trabalhar lá em parceria com o professor Jadir. Eu não sabia que você tinha sido o primeiro professor a trabalhar com a terceira idade em São Vicente. Na época deve ter tido vários, até antes, mas de forma oficial, né? O primeiro centro de convivência de São Vicente, ele foi idealizado e feito já próximo de julho de 93. Eles não tinham, na época, profissionais para trabalhar que tivesse experiência, né, nesse ramo. E eu tinha uma experiência voltada com a obesidade, né, que eu trabalhava no spa, então eu já tinha uma base, os cuidados, né, que poderia trabalhar, e aí a gente começou a fazer o trabalho. Posteriormente, claro, a gente procura evoluir na nossa profissão, eu procurei estudar um pouquinho mais e fiz a pós-graduação. Que legal. Bom, nós hoje, obviamente, vamos tratar aí muito, né, sobre a história do samba aqui na Baixada Santista, que é uma história muito rica, né, professor? E que se confunde muito aí com a história do Carnaval de São Paulo, né, com a história do Carnaval Carioca, né? Nós temos aí grandes representantes aqui no nosso município, pessoas ilustres aí dentro do Carnaval que saíram daqui de Santos, né, e foram ganhando o mundo aí no Carnaval Paulista e Carioca, né? Exato. E eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho primeiro dessa história do senhor, porque além dele ser embaixador, né, não bastasse ele ser embaixador aqui do nosso samba, ele também tem um pai dele que é marechal do samba, né? E a família inteira envolvida aí com o samba. Eu gostaria de ver aí saber um pouquinho dessa história, como começou o início dela aí. Eu acho que foi lá no Rio de Janeiro, é isso? Também. Bom, a gente já vem de uma família aí grande, né? O nome J. Muniz Júnior, ele é muito forte, não só na Baixada Santista, como em São Paulo e no Rio. Então, além dele ser um grande sambista, né? Ele é um jornalista, historiador e pesquisador, onde ele tem 8 livros dentro da área voltada para o carnaval e samba, né? Com as matrizes africanas, né? Também, né? E fora os livros, né, publicados na área militar.
Então a gente tem uma responsabilidade grande que hoje, através da sua história, ele é considerado a maior autoridade da Baixada Santista e uma das maiores autoridades por sua vasta experiência de São Paulo. Então o título dado de Marechal do Samba é o maior título, a maior patente que acho que a pessoa pode conquistar, né? Porque não é só ser sambista, você tem que também ser um intelectual, porque você tem que, além disso, desenvolver toda a sua vida defendendo as raízes, as tradições do samba, né? Cultivando isso através de pesquisa, né? Então não basta ser um mero sambista, né? Você tem que conhecer muito da história, falar sobre ela e preservar a cultura, as raízes do samba, né? Em relação à minha pessoa, então, desde de criança, né, como você falou, tive a felicidade de ser batizado lá no Rio, no Morro da Penha, na Igreja da Penha, e a minha vivência lá foi grande, porque o meu padrinho, ele foi presidente do Salgueiro, ele foi fundador do Acadêmico do Salgueiro, Moacir Ward, né, e eu tenho como madrinha do samba a tia Zica da Mangueira, né, que foi a esposa do grande mestre Cartola. Então a gente ia muito para o Rio de Janeiro, a gente conhecia muitas pessoas, né? Tive aí o privilégio de ficar não só na casa do Cartola, mas ficar na casa do Mano Décio da Viola, foi um dos maiores compositores ali do Império Serrano, uma lenda aí dos primeiros, ele e o Silas de Oliveira, como uma lenda dos percussores de samba enredo, né? E a gente foi desenvolvendo um trabalho, eu pertenço ao Grêmio Recreativo Escola de Samba X9, né, onde desde de criança aprendi a ser sambista, e com isso a gente foi ali ganhando, né, um pouquinho de experiência, e ali um tempo já com 18 para 19, eu já era mestre sala mirim também, eu adorava ver mestre sala desfilar. No Rio, meu pai falava que eu ficava olhando os mestres sala, pegava um papel de pipoca no chão e ficava imitando os mestres sala. Então eu pude ser mestre sala mirim aí na X9 por um bom tempo, e aí o meu sonho era se tornar mestre sala oficial da X9, e eu conquistei isso com 19 anos, né, e eu pude sair 15 anos mestre de sala da X9 de uma forma oficial, aí depois eu parei, aí por 12, 13 anos, aí devido a uma necessidade da escola, que estava sem mestre de sala, me convidaram, e eu ainda saí mais 3 anos, 4 anos, né, a gente encerrou um ciclo aí de mestre de sala da agremiação da X9 por 19 anos, né, aí foram todos uns 20 anos, né, 21 anos de mestre de sala da Baixada Santista. Tive aí um currículo de tantas notas 10, né, e o mestre de sala consagrado recebi o título de príncipe dos mestres de sala. Posteriormente, já com uma vasta experiência dentro do samba, né, uma bagagem muito grande, entrei no concurso de cidadão samba, e eu tive a felicidade de ser cidadão samba de Santos em 2010. Posteriormente, todo cidadão samba, quando você deixa de exercer a sua função, né, você recebe a faixa de embaixador do samba. Então, por curiosidade, né, se vocês virem, né, ouvirem falar de um cidadão samba, de um embaixador do samba de Santos, é porque ele, durante um tempo, né, que ele exerceu a sua função de cidadão samba. Então, naquele período de um ano, ele pôde representar o samba dentro da corte carnavalesca, né? Ele e a cidadã samba representaram o samba. Posto isso, como ele venceu um concurso, ele tem que ter um título de cabo também, que é considerado quase que um mestre dentro do samba, para ele se candidatar a ser cidadão samba. Então, com isso, ele tem esse potencial, né? Assim, tem essa experiência de representar o samba como embaixador em qualquer cidade. Então, a gente pode ir aí para São Paulo e a gente tem, através da experiência, não fazer feio, porque você tem que justificar que você foi cidadão samba e que você é merecedor dessa faixa. Então, você vai para São Paulo usar essa faixa, se tiver que desempenhar alguma coisa, você é obrigado. Uma resposta, então, eu me orgulho dessa faixa, e hoje também eu posso dizer que, com o meu pé Marechal do Samba, existe
o Estado-Maior do Samba Praiano Bandeirantes. O Estado-Maior é o velho, com um tempo atrás, os maiores sambistas de Santos, né? Eles defendiam o samba com unhas e dentes. O samba no passado não era como hoje, que todo mundo bate no peito e fala que é sambista. No passado aí, década de 50, principalmente, né? Até aí final da década de 60, se você falasse que era sambista, você apanhava. Porque aí já em fins de 40 para 50, o samba era marginalizado, né? Aqui em Santos existiam os ranchos, né? Existiam os blocos. Aqui eram os blocos carnavais chineses do mercado, né? Existiam vários blocos antigos que só faziam história. E o que acontecia? A escola de samba era segundo plano. As escolas de samba eram para malandro, desordeiros, entendeu? Meretrizes, né? Empregada doméstica. Então, aquelas pessoas que talvez eram até marginalizadas aí pela sociedade, negros, principalmente, né? Então, não era qualquer pessoa que se dizia sambista, né? Então esses valorosos sambistas do passado, eles defendiam o samba, né? E mantinham as suas raízes e tradições acima de tudo. E dessa legenda de sambista, né? Dessa galeria de sambista, muitos já partiram. E meu pai está com 87 anos, ainda está aí defendendo o samba, né? Escrevendo ainda sobre mantendo as raízes e preservando as raízes. E com isso a gente aprendeu, né, a respeitar e cultivar o samba, tendo ele no coração. Então a gente vem seguindo isso daí, e hoje eu tenho a felicidade de participar. São 4 hoje sambistas que foram convidados pelo Marechal do Samba a fazer parte do quadro do Estado-Maior do Samba Praiano Bandeirantes. Ele tem uma faixa, né? Mas a faixa é para ser usada em determinadas ocasiões, principalmente em rituais, quando é feito rituais respeitando as raízes e as tradições do samba, você coloca a faixa do Estado-Maior, que é uma faixa azul. Né? Então essa aí já é uma grande história, né? Um orgulho. E, em síntese, é isso aí. Bacana. Olha, só de início, hein? Já olha que vocês já puderam aí conhecer, né, dessa história magnífica que é o nosso Carnaval de Santos, nosso Samba de Santos, né? E, bom, aqui a Kátia Aires, ela está perguntando, um abraço, Kátia, que foi a nossa convidada especial da semana passada e que legal. Hoje está prestigiando a gente aqui na live de hoje. E ela está perguntando será que você conhece a Cremilde Tavares de Santos? No nome assim não é de que escola ela é. Não falou aqui, mas ela deve ser alguém aí que tenha um bom conhecimento aí dentro do samba aí, né? E aí é o seguinte, você falou que lá atrás você conheceu Cartola, conheceu esse... Tive a felicidade, o Cartola vinha em Santos, ficava na casa do meu pai. Em Santos, chegou vinha pra cá. Porque, assim, o meu pai, ele, na década de 60, ele iniciou um intercâmbio muito grande com o Rio de Janeiro. E, então, já nem início de 60, isso foi final da década de 50. Em cima disso, as escolas de samba começaram a se desenvolver mais, assim, porque você falou que teve uma época que os blocos de rua tinham uma maior importância do que as escolas de samba. Ela começou a se sobressair a partir desses anos, assim, anos 50, 60, que foi bem próximo ali, então, com as visitas de Cartola aí ao seu pai, pelo que eu estou imaginando. Assim, então, a evolução das escolas de samba começaram na década de 50, né? Então a gente tinha aí em Santos uma escola de samba que ainda tem, que é a X9, a pioneira, que é a X9 de 1944, né? E existia uma outra escola que também batia de frente, que era a Vitória. A Vitória desfez, surgiu uma outra escola com remanescentes da Vitória e remanescentes da X9, fundaram a Brasil, que ainda hoje está presente, a campeoníssima, né? Então, a evolução das escolas de samba surgiu na década de 50. Né? E em 55, posteriormente eu vou falar de uma pessoa que chama Drauzio da Cruz, né? Fundou uma escola de samba em 55 que era Império do Samba. E a Império do Samba foi uma grande escola
teve 8 títulos, sendo 4 títulos regionais e teve 4 títulos estaduais, né? Então as escolas de samba aqui de Santos, né, vamos supor, já às 49 e 50, a X9 foi campeã em São Paulo, né? A Brasil foi campeã em São Paulo em 54. Então as escolas de samba, elas iam para São Paulo e de Santos ganhava, porque em São Paulo não tinha muitas escolas de samba, né? O que predominava ainda em São Paulo era outro tipo, que não era escola que não era, era cordão, né? Cordão carnavalesco, né? Então muitas escolas, por exemplo, o Vai-Vai é antigo, mas o Vai-Vai só se tornou escola de 70 para cá, né? Então em São Paulo era muito cordão carnavalesco. Então o que aconteceu? Meu pai começou a ir muito para o Rio na década final de 50 e começou a fazer amizade, né? Porque ele era Relações Públicas da X9, começou, até nas pesquisas dele, a fazer amizade com muita gente. Uma das pessoas, com toda certeza, foi o Cartola. Ele tinha uma amizade muito grande, que eu falei com o Mano Décio da Viola. O seu Natal da Portela, que era o patrono da Portela, o homem que mandava no Rio de Janeiro sem um braço, né? Ele era bicheiro, então tem até filmes sobre ele, né? E aí o que aconteceu? As escolas começaram através desse intercâmbio. Ele trouxe a Portela aqui, a Escola de Samba Portela em Santos em 62. Então as escolas tinham mais nome e mais força que as escolas da capital. E até dentro da tua pergunta, em 1966 foi feito o primeiro simpósio do samba aqui. Foi feito em 66 e 67. As escolas de samba, até então, devido aos blocos que existiam, elas saíam com porta-estandartes, e era dado nota, em São Paulo, inclusive, era dado nota para o porta-estandarte, não saía com bandeira, né? Às vezes a bandeira saía de uma maneira secundária na escola, não tinha mestre-sala. Meu pai já trouxe a figura de mestre-sala, que existia no Rio, para a X9 em 58. Né? Então as escolas de samba aqui começaram já a sair com uma figura de mestre-sala e porta-bandeira, mas as escolas de samba não adotaram o pavilhão, a bandeira, era o estandarte. Então, no primeiro simpósio, havia uma escola de samba de Santos, escola de samba de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, aqui toda a Baixada Santista, e eles, a partir do simpósio, eles adotaram de uma forma oficial, né, extinguiram o porta-estandarte e adotaram a bandeira como um pavilhão oficial da agremiação. Então, aconteceu em 1967 o primeiro campeonato estadual de escola de samba, estadual. Então foi 67, 68, 69, 70. 71 não teve, porque houve muita chuva, entendeu? Então, para você ver o nível das escolas de samba de Santos, teve o campeonato aqui em Santos, 67, 68, 69, 70. Quem ganhou? Império do Samba, a escola daqui. Então, aqui era o forte, a base, porque Santos sempre se assemelhou muito com as coisas que aconteciam no Rio. Meu pai trouxe muitas coisas do Rio e as coisas foi acontecendo. Esse Drauzio da Cruz, aí, que foi imperador do samba, posteriormente a gente vai falar, também teve um contato grande, né? Ele foi através do meu pai, fez um contato lá legal, e ele trouxe muitas novidades para o carnaval, para o samba santista, e com isso contribuíram para as escolas de samba de Santos crescerem. Mas as escolas de São Paulo existia uma estrutura na década de 70. E São Paulo tinha para onde crescer, tinha para onde evoluir, né? Tem televisão, tem investimento, né? Então, em 70, as escolas de samba de São Paulo começaram a se expandir. Tanto que a gente está falando aí de escola de samba, a Império do Samba ela foi madrinha do Vai-Vai de São Paulo e foi madrinha do Mocidade Alegre, né? Então, para você ver a grandeza. Mas São Paulo começou a evoluir e Santos não teve muito que evoluir. Santos, devido à cidade pequena, e até então 70, o Carnaval Santista ainda era um leque de opções, né? Não tinha ainda o samba como a vitrine essencial, né? Antigamente, não sei se você ainda vivenciou um pouco disso, existia vários tipos, né? uma gama de opções
carnavalescas, né? Vários clubes, né, tinham aí, né, sensacionais. A gente pode falar aí dos clubes da Ponta da Praia, mas você deve ter escutado falar do Bairro do Havaí, Mares do Sul, né? Então, aqui você tinha uma gama de bailes, de momentos alegres, né? Infantis, matinês, você ia pra rua, tinha blocos, tinha bandas. Parece que o Teatro Coliseu também tinha lá, né? Tinha, mas nossa, era uma gama, né? Isso já, Santos foi considerado, já no final da década de 50, Santos foi considerado o segundo melhor carnaval do Brasil. Por quê? Carnaval, porque tinha opções, um leque de opções para você ir. Quem gostava do Não, você saía na rua, você estava se divertindo. A população se entregava no samba. Mas, o que eu estou falando, em 70 ainda tinha um pouquinho dessas opções. Mas o samba ainda não era vitrine. E o samba ainda ficou um pouquinho ainda à mercê das pessoas que tinham vontade, defendiam o samba ainda, né? Mas já estava ali abrindo. Mas São Paulo já começou a crescer. São Paulo cresceu, evoluiu, e Santos ficou, né, naquele meio termo. Em 80 já teve um carnaval melhor, né? Aí para 90 cresceu, mas depois teve uma parada em Santos, né? No ano de 2001 até 2005, né? Acho que o carnaval voltou em 2006, já basicamente prejudicou e muito, né? Então, mas a gente já nosso auge aí, década de 90, de 80 aí, principalmente 90, né? Momentos glamourosos mesmo do samba santista. Legal. E aí, então quer dizer que, olha, Santos teve escolas de samba campeãs em São Paulo. Isso. Né? Olha aí, hein? Você aí que é jovem, que está, né, conhecendo aí um pouco da história do samba. Cara, Santos foi o celeiro para escolas de samba poderem sair daqui e ir para São Paulo serem campeãs. Ainda teve os primeiros simpósios de samba aqui em Santos. Então, olha só a riqueza que a cidade de Santos... Pode falar mais uma coisa? Pode. É uma curiosidade. Cartola, hein? Vim aqui. Porque o meu pai trazia essas pessoas, né, para cá e para conhecer a cidade, né, para fazer visitações e ao mesmo tempo divulgar o samba. Vários, Ataúfo Alves, né, vários artistas. E quem também contribuiu muito com isso na década de 70, a Império do Samba, ela tinha um sambão ali na Campos Melo com as Londres, né, que foi um sucesso. Os artistas, jogadores de futebol na década de 70, ali até 74, vinham todo mundo para cá. Então, quer dizer, aqui ele começou a ser também um point de artista, de situações e de glamour para Santos, né? O que eu queria só frisar que em 68, a Escola de Samba X9, ela teve o privilégio e a primazia de desfilar no Rio de Janeiro. Tá? Só que não foi no desfile oficial, né? Foi num carnaval que era de bairro chamado Carnaval do Meia, onde estava presente o governador do estado da Guanabara até então, né, Negrão de Lima, e as escolas de samba do Rio de Janeiro desfilavam. E através do meu pai tinha esse contato aí muito grande com o Natal da Portela. O Natal da Portela financiou 2 ônibus e a Escola de Samba X9 foi e desfilou entre as grandes escolas do Rio de Janeiro nesse Carnaval do Meia, para você ver a importância que a gente tinha, né? O Carnaval Santista O Carnaval Santista, o Samba Santista, ele sempre foi próximo ao Rio de Janeiro. Na verdade, assim, todo carioca, né, e santista gostam da cidade. Acho que pelo ambiente ser praiano, né, ser tem o porto ali, porto, as praias, se parece. Tranquilo, né? Muito, muito legal, né? A Leidiane tá mandando um abraço. Quem tá mandando um abraço também é a Lucy, que são aí lá de São Vicente. A Leidiane, que foi coordenadora lá do Raio de Luz, lá de São Vicente. A Lucy, a nossa aluna maravilhosa. Estavam tudo no baile lá. Estavam tudo no baile já estavam tudo da terceira pulando o carnaval. Teve uma super aula de carnaval hoje lá no Inapoxá, estavam todas lá. Opa, é isso aí, revivendo os grandes momentos, aquelas grandes marchinhas de carnaval, né?
Que legal, bacana. E, bom, nós passamos aí por toda essa história, né, com o Cartola aí vindo falar com o Marechal do Samba, que era o seu pai, né, e que tinha essa vivência, essa conversa com eles, que eu acho que acredito que contribuíram muito, né, para o Carnaval da Baixada Santista, né, e dentre deles, né, teve aí Drauzio da Cruz, que hoje é quem dá o nome à Passarela do Samba daqui de Santos, né? Exatamente. Então, gostaria que você dissesse aí um pouquinho da história de Drauzio da Cruz, inclusive você fez um livro, na verdade, né, o Jadir, além de ser professor, coreógrafo, né, ter todo esse vasto conhecimento dentro do mundo do samba, ainda é escritor, né, tá aí com 3 livros hoje, né, que um deles, os 3 estão aqui, né, então nós temos aqui o Imperador do Samba, que é do Drauzio da Cruz, conta a história, narra a história dele, e ele vai contar um pouquinho aí, vale a pena, eu li esse livro, é fantástico, conta toda a história dele, do Império do Samba, como é que se iniciou, o samba da Baixada Santista, vale a pena conferir, né? Depois, no final, o professor Jadir vai tá dando aí o contato dele, o e-mail, o contato do Insta, do Face, para que quem quiser puder aí, né, falar com ele e adquirir, vale a pena adquirir esse livro dele. E também tem o livro Mestre Sala e Porta-Bandeira, que o mestre também vai falar um pouquinho aí sobre esse livro. E, olha lá, hein, também tem, vou dar uma de Faustão aqui, ô louco meu, tem aqui os 10 anos em busca da eternidade, que é também da autoria do Jadir, né, o Jadir Muniz de Souza, aí, a família Muniz com toda essa história vasta aí dentro do mundo do samba, né? Então, como é que foi essa história aí do Drauzio da Cruz? Quem foi Drauzio da Cruz e a importância que ele teve aí no samba, a ponto de ser aí, né, ter o seu nome na passarela do samba daqui de Santos? Bom, eu vou fazer questão de mostrar o livro. Bom, é assim, gente. Primeira coisa, eu tenho que falar o porquê da existência desse livro, né? A gente vê aí, a gente vê olhando para trás, olhando para o nosso passado, poucas pessoas que procuram respeitá-lo, que procurem ali estudá-lo ou saber quem é quem antes da gente chegar até aqui, né? Então, para a gente chegar em algum determinado momento, existiram outros, né, que foram os desbravadores, os bandeirantes, que puderam abrir, né, a mata para que houvesse uma passagem de chegar. Então, hoje a gente vê aí no presente, né, muitos sambistas, né, perguntando quem foi Drauzio da Cruz, né? A gente vê pessoas leigas, né, que chegam na passarela de samba. Quem é o Drauzio da Cruz? Por que, né, essa pessoa é o merecedor de tal honraria, né, ter um nome na passarela, né? Então, eu tive a felicidade de ser contemplado num um concurso público de literatura não, de projetos culturais, que se chama apoio, né, da Prefeitura de São Vicente, da Secretaria de São Vicente, ó, da Secretaria de Santos, né? E a gente vem aí ter a oportunidade de receber, né, ser aprovado, né, por esse projeto aí, que é o Fundo de Assistência à Cultura, FACULT, né? E eu tive a oportunidade de escrever esse livro, Mestre Sala e Porta-Bandeira, uma reverência à nobreza do samba, que conta um conceito, como surgiu a figura desses personagens tão importante do samba, né, de uma agremiação que conduz o pavilhão oficial de uma escola de samba. Ali tem os conceitos, a história, curiosidades, forma de julgamento, a visão dos jurados, né? Então, esse livro também foi contemplado no FACULT, né, Fundo de Assistência à Cultura. Então, a gente, voltando a falar do Imperador do Samba, a história de Drauzio da Cruz, esse livro, então a gente colocou aí o projeto no FACULT, né, e a gente foi aprovado pela Secretaria de Cultura. E com isso saiu esse livro. O Drauzio da Cruz foi, eu me lembro que no começo da nossa conversa a gente falou daqueles verdadeiros baluartes, daqueles bamba, que no passado
seguraram a bronca, né? Então, de toda a sua história, o Drauzio começou como um grande baliza, mas antigamente no passado, né, os sambistas, né, para demonstrar ser valente, né, ser durão, porque antigamente era o reduto de bandido e malandragem. Então, você tinha que ser durão, né, e existia também uma forma de demonstrar que você era durão, que você era valente, através de uma roda onde eles jogavam uma espécie de pernada, né? Então, como se fosse uma capoeira. Mas a pernada não podia colocar a mão no chão. Então, valia empurrão, valia cabeçada, valia você passar uma espécie de rasteira, valia pesada, mas sem colocar a mão. Então, era a chamada pernada carioca. Mais uma vez, entra, né? Em São Paulo já tinha um outro tipo dessa brincadeira dele entre eles, brincadeira entre aspas. Uma brincadeira séria, né? Tiririca, mas a tiririca você colocava a mão no chão, já lembrava um pouquinho mais a capoeira, né? Então, aqui no Monte Serra, em cima do Monte Serra, era o encontro dos bamba. Então, o que acontecia? Para você demonstrar que você é valente, você tinha que estar na roda, né? E entrou na roda, se você caísse no chão, né? Então, na maioria do chão, a maioria das pessoas saiu com a roupa toda suja, ou então o rosto sujo, né? De cair na terra, né? Então, normalmente, eles iam até arrumado, né? Para lá, que antigamente era uma coisa, né? Enfim, então, ele já foi um grande, não digo valente, mas é um grande, quando você era valente e você era um grande sambista, você recebia a patente de bamba. Então, ele era um bamba, começou o respeito ali. Além de você ser um bom na pernada, você tinha que ser um galanteador também, né? Naquela época da malandragem, a gente vai para o Rio de Janeiro, né? Aí, todo aquele molejo, né? Então a malandragem aqui, como no Rio, eram os bailes da gafieira antigamente. Então você tinha que ir para os bailes, né? E você tinha que saber dançar também, né? Conduzir a dama. Conduzir a dama, né? Então tinha todo aquele, né, cavalheirismo, né, aquela postura, arrumado, o pessoal, né, terno de linho, sapato chapéu, bem... né, até você falou que era uma entrevista sobre samba, eu tive que vir caracterizada, né, normalmente os sambistas usam chapéu. Né? Sem chapéu o cara não é sambista. Exatamente, né. Então, o que acontece? O Drauzio, ele começou ali a ele se destacar, né? Existia um outro grande sambista em Santos que se chamava Daniel Feijoada. E o Daniel Feijoada, ele trouxe o Drauzio para o bloco lá, Novo Horizonte, né? Então ele começou a introduzir o Drauzio, né, no meio, mas o Drauzio por si só, pela sua capacidade, ele começou a seguir o caminho. Então, quando todo mundo falava Drauzio da Cruz, falava, né, Daniel Feijoada, o pessoal já tinha medo. Diz que no livro aqui que eu estou na história dele, que uma vez os dois se encontraram. Eles eram bom de pernada, era respeitado em todos, né, em todos os sentidos. Grandes sambistas, valente, bamba e bom na gafieira. Então, ele era um verdadeiro bamba. Então, o Drauzio, ele sempre se destacava um dia, porque ele era impetuoso também, né? Então, gostava aí de uma boa conversa, mas ao mesmo tempo ele era chapa quente, né, como dizem, né? Então ele fundou a escola de samba em 1955, a escola de samba Império do Samba. Por isso que ele é um imperador do samba, né, que vem da sua escola Império do Samba. E sem dúvida, eu conto a história aqui do Império, sem dúvida foi uma das maiores agremiações que Santos teve, né? Que infelizmente ela foi, o Drauzio foi se ausentando, né, e da escola, e ao mesmo tempo a escola foi desaparecendo. Tanto é a afinidade que tinha do Drauzio da Cruz com o Império, né? Então o Drauzio aí começou a imperar, né, no seu grande império e fazer o seu nome cada vez mais, né? E ele foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, desfilava no Império Serrano, né? Aí, com o passar do tempo, ele já fundou lá com o Império do Samba a Escola de Samba Vai Vai, a Escola de Samba Mocidade Alegre,
É, e ele teve a oportunidade também de ser cidadão samba, né, em Santos. Posteriormente já ele foi rei momo da cidade de São Paulo, e depois já em 92 aqui ele veio a ser o rei momo de Santos também, né? Então, por tudo que ele fez, né, em termos do samba, ele ajudou a alavancar aqui o samba santista, né, a sua história, o seu nome, né, e a referência à sua história, o pessoal como um dos maiores sambistas que Santos já teve. E você está falando que, por exemplo, né, ele foi rei momo em São Paulo, né? E assim, tem, além dele, outras figuras ilustres aqui de Mestre Sala, Portas Bandeiras, saíram daqui e tiveram sucesso tanto no Carnaval de São Paulo quanto no Carnaval do Rio de Janeiro, né? Sim, sim, não só, como eu falei, o Drauzio. O Drauzio foi porque foi uma figura emblemática, né? E todo mundo, não tinha como uma pessoa não ouvir falar dele, né, e saber o que ele fez, né, porque onde ele chegava chegando mesmo, né, e a escola dele, agora a gente teve, né, aí teve um grande mestre-sala aqui, de Santos, né, que ele fez nome primeiro em São Paulo, para depois ser reconhecido aqui, e hoje ele é uma figura da noite de Santos, que se chama Serginho Zimbauê, né. Então, o pessoal aí que frequenta a Night de Santos aí vai saber quem é o Serginho Zimbauê. Tem uma banda Serginho Zimbauê. E o Serginho Zimbauê foi aí perto, acho que com 8 anos, né, o próximo disso daí, foi mestre-sala do Camisa Verde e Branco. Então, ele já se tornou ali uma figura carimbada de São Paulo. Até hoje falam no nome dele. Se esse vídeo chegar até ele, um abraço aí ao Serginho. Serginho, gente boa. Né? É isso aí. Gente boa. E existe uma porta-bandeira que era de Santos, foi para São Paulo e fez até aí, acho que ela já tem, não vou chutar alto, mas eu acredito que já deve ter 50 anos de porta-bandeira. E ela em São Paulo já tem também mais de 30. Tá? Lídia a Majestosa, né? Inclusive eu estava vendo um vídeo hoje aí das escolas de samba, né, passando, apareceu ela dançando ainda com o pavilhão da Tom Maior. Então ela foi por muito tempo porta-bandeira da Peruche, e aí até hoje ela sai na Tom Maior, também já está há muito tempo saindo na Tom Maior como porta-bandeira convidada. Então hoje, mesmo aí com uma idade um pouco mais avançada, ela dança e dança muito. Para poder aguentar aí e vários mestres-salas aqui, né, de Santos que estão em São Paulo aí, fazendo a sua história, né, a porta-bandeira também, né. Recentemente a gente tem o Edgar, que é o mestre-sala, acho que ele está com a Thaís, se não me engano, na Vila Maria, né, saiu esse ano aqui no Niso do Morro, né, conquistou 3 nota 10, e aí tinha a Alessandra, que foi uma porta-bandeira na União Imperial que desfila lá. Enfim, aqui tem uma gama de compositores que ganharam, né, concurso, né, da Escola de Samba em São Paulo. A gente tem o Rubens Gordinho, né, que é um baita sambista, também um compositor aí de primeira categoria, ele ganhou, o Rubens Gordinho aí, ele ganhou na Império Serrano esse ano, né? E então, quer dizer, então já teve vários compositores de Santos aqui que ganharam no Rio. Só resta dizer que Santos e sempre eu acho que será, um celeiro de grandes sambistas aí, né? Seja ele o de mestre-sala, porta-bandeira, compositor, dirigente, né? Tudo, né? Ritmista, vários ritmistas de Santos saem daqui, ainda mais que agora o Carnaval Santista é uma semana antes, então promove a vinda de vários artistas de fora, né? Um reforço também de pessoal de outras escolas de São Paulo, e no Carnaval agora, com toda certeza, os sambistas de Santos estão desfilando em São Paulo e também no Rio de Janeiro. Bacana. E aí Santos merece, né? Toda essa estrutura que está sendo montada, né, em Santos hoje, né, com a passarela do samba, passarela Drauzio da Cruz, né, que está dando aí todo esse
Prefeitura de Santos tem investido aí cada vez mais no carnaval, né, nas escolas de samba, para manter essa rica cultura popular brasileira que é o samba, né? Muito bom. E passando aqui para o livro de Mestre Sala e Porta-Bandeiras, você falou que escreveu esse livro explicando um pouquinho, né, sobre como é que é feito aí essa questão dos jurados, né, de como é que são as notas, né, que são dadas, como é que é feito aí esse júri, como é que é feita toda essa engrenagem, esses bastidores do carnaval aí? A figura de mestre de porta-bandeira, né, ela veio dos ranchos antigos do Rio de Janeiro. E um primeiro rancho, ele saiu do sagrado pro profano, né? Então eles desfilavam na época do sagrado, aí, Semana Santa, essas coisas tudinho, e eles resolveram montar um rancho, né? Pro carnaval. E o que acontecia? Normalmente existia, né, um estandarte que era conduzido. Antigamente também os estandartes eram conduzidos por homens, conduzidos não só por mulheres, mas homens também. Com o tempo começaram a colocar mulheres, né? E os ranchos às vezes estavam desfilando no Rio de Janeiro, né? E às vezes cruzava e é o que eu falei, aquela época era brava as coisas, né? Então quem andava dentro dos ranchos também era o pessoal da pesada. E a maior desmoralização, né, que tinha aí para um rancho era o que acontecia. Eles eram expert e entrar no rancho, fazer a bagunça, tal que se roubava o estandarte. Roubava o estandarte de quem estivesse segurando. E normalmente eram figuras, né, que o pessoal temia. Né? E o que aconteceu? Você desmoralizava o outro rancho. Chegava no ano seguinte, o dono do rancho tinha que bater palma lá para pedir o estandarte. Devolve aí o estandarte. Então, o que aconteceu? Eles colocaram... E falar estandarte, o estandarte de ouro, né? Como é que... qual é esse significado aí? Para quem não sabe, né? Para quem tem essa curiosidade, o que significa? Posso chegar lá? Pode. Então... eu estava falando da Hilário Juvino Ferreira, né, que era uma pessoa aí também até capoeirista, né? O pessoal era ligado ao candomblé, né, essa religiosidade africana. Então, por isso que existem as tias baianas, né, que hoje até tem as alas das baianas, né, que falam, mas é tudo porque chegou no Rio de Janeiro as baianas, né, com a religiosidade, implantou a religiosidade africana, os pais de santos, né, a maioria tias baianas eram mães de santos, e os santos, como eu falei para você, o samba era descriminalizado, né, na época, mas a religiosidade não. Então, o que acontecia? Existia toda a sessão lá, e quando terminava a sessão, eles faziam uma roda e faziam um samba, né? Então, eles aproveitavam aquele momento de descontração, faziam um samba de roda, que veio da Bahia, né? Mas o Hilário Juvino Ferreira, ele, como era uma figura respeitada, né, que o pessoal tinha medo, ele falou assim, não, eu vou sair do lado do porta-estandarte, né? E então ele andava colocava uma roupa pomposa, um leque madrepérola, mas se chegasse ali sabia que ia ter problema. Entendeu? Então ele criou a figura do mestre-sala nos ranchos carnavalescos. Posteriormente, aí no final da década de 20, aí surgiu o Estácio, a primeira escola de samba, juntamente com a Mangueira, né? E adotaram muitas coisas dos ranchos carnavalescos, e a figura do casal de mestre e porta-bandeira. O casal de mestre e porta-bandeira, ele tem a função básica de conduzir, né, e ostentar o pavilhão de uma agremiação. Então, o que acontece, né? A porta-bandeira, antigamente era o estandarte, que nem eu falei para vocês, mas o estandarte talvez ele não tinha um glamour e não chegava a abrir de uma forma
que você visualizasse o estandarte. O estandarte você ficava um pouquinho preso, né? Aí com o surgimento da porta-bandeira, existia a bandeira, né, o pavilhão. Quando a porta-bandeira ela gira, né, dos objetivos da porta-bandeira girar é para que o pavilhão fique sempre desfraldado, ou seja, aberto, e você vê através das cores, né, qual é aquela agremiação, e você também possa ver o símbolo daquela agremiação para reconhecer. Então, a função da porta-bandeira é ostentar o pavilhão de uma escola de samba e apresentá-lo ao povo. O Messala cabe ele a proteger a porta-bandeira e, ao mesmo tempo, através da sua dança característica, né, ele apresenta a porta-bandeira e o seu pavilhão, né? Então, pode perceber que o Messala ele dança sempre ao redor da porta-bandeira como uma forma de proteção a ela. E tudo isso tem uma forma de julgar também, né? Se você ficar muito distante da porta-bandeira, você pode se considerar que você está abandonando a porta-bandeira. Se você dá as costas para a porta-bandeira, você é uma falta de respeito e assim vai tendo entendeu? Então começa a forma de julgar, entendeu? Se você estiver dançando e você esbarrar de uma porta-bandeira, né, entendeu? Isso também é uma forma de penalização, não, que você tem que tocá-la, tem que seduzi-la, assim, fazer sempre reverência para o seu pavilhão e para ela. Por isso que a dança ela assemelha muito a um minueto antigo. Não sei se você percebeu que às vezes o mestre dá a mão para a porta-bandeira dá a mão, ele beija a porta-bandeira, faz uma reverência. Então surgiu que os escravos olhavam nas cortes, né, os nobres dançando e eles imitavam lá. Então, como era uma dança popular, né, o sair na rua era uma coisa popular, eles faziam, e o Hilário Jovino veio com essa justamente, né, dançando. Então existe toda essa forma de julgar, né, por exemplo, se a porta-bandeira, mesmo sem querer, bater com a bandeira no Messala, é penalização, entendeu? E o Messala se deixou bater, a porta-bandeira, falta de entrosamento. Então, eles, por exemplo, eles não podem dialogar, né? Então, tem que ter um jogo de sedução e, ao mesmo tempo, um ensaio constante entre eles, que eles se falam pelos olhos e mostra a sua harmonia pelo par. Então, tudo isso é jogado. Por exemplo, quando o casal eles travam, né? Se a porta-bandeira ela atrasar para chegar, ou o Messala antecipar, isso também mostra uma falta de sintonia, porque, harmonia. Às vezes a pessoa que está assistindo ali, ela fala, pô, mas peraí, mas qual foi o critério, né, para dar aquela nota menos, aquela nota mais? Então, olha só a riqueza de detalhes, né, que existe aí na hora da avaliação ali de cada nota que se dá, né? E se você quiser, né, adquira o livro, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre toda essa história do carnaval, olha, adquira esse livro, que esse livro é muito bom, eu li, tá formidável, tá bacana, tá bem detalhado aqui todo esse contexto de avaliação do mestrado de porta-bandeira, de sistema de nota de jurado, é impressionante, muito bom mesmo, tá de bom gosto esse livro aqui. Eu não posso esquecer, porque assim, quando a gente fala de casal, existe toda uma postura. Postura e elegância é fundamental para o casal. E, acima de tudo, eles têm que sempre demonstrar simpatia. Então, não sei se você percebeu, poucas pessoas às vezes percebem nesse detalhe. Mas a porta-bandeira está sempre sorrindo. Isso é até uma obrigação deles. Por quê? Eles têm que passar essa alegria, essa simpatia de que estão conduzindo o símbolo máximo de uma escola de samba. Tá? Então, o tempo todinho eles estão sorrindo um para o outro, né, soltando essa sutileza, né, mas ao mesmo tempo postura, classe, postura, elegância que vem da fidalguia, né, dos nobres, mas isso é a base. Primeira coisa, se não tiver postura, elegância, já era. Né?
tiver sorriso, simpatia, já era. Aí depois você entra nos detalhes mais técnicos, mas a primeira coisa é postura e elegância. Falando do estandarte de ouro, é assim, normalmente no Rio de Janeiro tinha, acho que ainda tem o jornal O Globo, né? E eles, através de vários jornalistas, né? E técnicos, eles votam nos melhores de cada quesito. Por exemplo, só que lá não é dado ao casal. Eles votam no melhor messala, no melhor porta-bandeira, melhor samba-enredo, melhor enredo, melhor bateria, né? Então, isso se tornou assim, uma coisa assim, até uma marca Estandarte de Ouro. Logo São Paulo também adotou, né? Existem vários sites hoje que entregam prêmios, né? Algumas revistas que entregam prêmio, né? E alguns adotam o Estandarte de Ouro. Aqui em Santos também é emissora, né? Televisão, que adotaram o Estandarte de Ouro. Só que o Estandarte de Ouro aqui é através de votação popular, né? Entendeu? Então, dado prêmios para quesitos, né? Com outros nomes, né? Então, cada um dentro da sua característica. A característica de Santos, né? Que foi através de uma rede televisiva, né? Aí São Paulo, Rio de Janeiro através do jornal. Então, existem vários outros prêmios também que estimulam o sambista, né? A fazer cada vez mais o melhor na passarela para as pessoas que estão assistindo, né? Que bacana. Carnaval. É um teatro. Teatro é um teatro a céu aberto, céu né? aberto. Um teatro no céu aberto. Muito bacana mesmo. Bom, nós estamos chegando aí ao final da nossa live de hoje, né? Eu tenho aí depois o prazer, né, de além de conhecer o mestre Jadir, né, que é um mestre mesmo que ensina aí com muita humildade, com muita simplicidade, né, aquilo que ele aprendeu nas suas origens, né, tanto na sua história como pessoa, sua história de vida, como também na sua história acadêmica. Sempre foi uma pessoa que sempre apoiou, né, e com muito orgulho sempre estendeu a mão às pessoas que estavam iniciando a carreira ali de professor de educação física. Não posso deixar de dar essa singela homenagem a ele, tanto a ele quanto ao professor Alair, Edilson, que por onde eu passei lá, são o professor Robson, que são professores aí maravilhosos lá na Prefeitura de São Vicente, que trabalham com a terceira idade, desenvolvem um trabalho magnífico lá na terceira idade. O mestre Jadir, campeoníssimo, né, na coreografia de São Vicente, né, mestre? A tia eu só tenho que agradecer, né, por ter vindo dar essa aula a nós aqui nesse humilde espaço, onde a gente aqui tem como intuito de levar a informação, prestigiar as pessoas que aqui tem dentro de Santos, porque tem muita gente que faz trabalhos magníficos e às vezes não tem o espaço e não tem o reconhecimento que assim deveria ter, né? Então, esse canal está aberto para todas essas pessoas, como o senhor, que tem uma grande história e que faz a diferença no município de Santos e na Baixada Santista, tá bom? E deixo aí as considerações finais ao senhor, para que o senhor fale aí o seu contato e que as pessoas adquiram aí o seu livro e tenham esses contatos aí do senhor. Primeiramente agradecer as palavras aí, né? Eu acredito que a forma como a gente lidar com a nossa profissão, ela tem tudo a ver a você amar aquilo que você faz. E quando a gente está desenvolvendo um trabalho e você nota que uma pessoa demonstra interesse, você nota que as pessoas querem aprender, né? Estão dedicadas, não tem o porquê você negar. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei. Eu acho que as pessoas interessadas em aprender, seja lá em qualquer coisa, você às vezes tem que encostar em pessoas que você admira, que você sabe que conhece. E às vezes você perguntar, você questionar, né, o porquê disso, o porquê daquilo, assim que você vai aprender, né? A gente até às vezes conversava com um estagiário na época, a gente falava assim para ele, vai ter que aprender a rebolar, vai ter que aprender a dançar. Pois é, rapaz. Vocês estão dando risada, ele está dando risada porque é alguma coisa, sabe? Assim, porque na hora que a gente cair na profissão, a gente tem que saber de tudo um pouco,
de tudo um pouco, não adianta, né? Então, assim é na vida, né? Você tem que estar sempre colhendo aqui, colhendo ali, e daí você poder trazer as coisas que pode trazer benefício, né, e experiência para você evoluir. Então, essa pessoa aqui sempre demonstrou isso. Não era muito de rebolar, mas depois teve que rebolar. Tive que entrar na dança, né? Literalmente tive que entrar na dança. Ele fala isso porque, né, a gente sempre teve a brincadeira que ele é um ótimo, excelente coreógrafo, né? Tem decacampeão, né? Lá em São Vicente, títulos em Joinville. E na época eu tive aí a honra de substituí-lo em São Vicente, né? E as meninas lá, as alunas adoravam, né, a dança do professor Jadir, que era famosíssima, né? E chego eu lá, um ilustre, né, um simples estagiário, para poder dar aula, para substituir logo essa figura aqui. E aí eu não sabia dançar nem para lá, nem para cá. E aí eu fui ali aprendendo, na marra, sugando um pouquinho, né? Hoje consigo fazer alguma coisinha, mas é isso, né? A gente tem que aprender, tem que adquirir cada vez mais conhecimentos para que a gente, principalmente a área da educação física, né, que a gente está sempre evoluindo, diverso, tem várias possibilidades, e a gente precisa estar em constante evolução. Mestre, deixa aqui os seus contatos para a gente finalizar com chave de ouro. Não vou como a gente está pelo Facebook, vou ser direto, é só procurar Jadir Muniz, né? Aí pode entrar em contato comigo se tiver interesse aí em procurar saber quem é Drauzio da Cruz, né, imperador do samba, o sambista que deu o nome à passarela. Se você quiser conhecer um pouquinho, né, mais aí sobre a história do casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira, pode entrar em contato comigo aí, que a gente passa esse livro para vocês aí, tá bom? Eu só agradeço aí, uma boa noite para todos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até a próxima, hein? Não deixe de compartilhar, curtir, tá bom? Divulgue, que é importante para que mais pessoas, assim como o Jadir, esteja aqui conosco, para que nós possamos aí sugar um pouquinho do conhecimento dessas pessoas ilustres, tá bom? Fiquem com Deus e até lá, um forte abraço. Tchau, tchau.